Fala galera, aqui quem fala é o Lucão e hoje eu vou gravar o vídeo mais especial do meu canal. Comemorando a glória eterna do Fluminense. O Fluminense é campeão da América. Esse time já foi coroado. Eu vi o melhor time do Fluminense. Esse time de 2003 pode até não ser melhor tecnicamente, então tem os melhores jogadores, mas é o único time na história do Fluminense que venceu a glória eterna. Vamos ter vários pontos a observar. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, mas a prioridade é falar sobre tudo. Vou tentar falar um pouquinho de tudo. Vou falar sobre idolatria de jogador, sobre a partida, sobre esse elenco, melhores jogadores. Vamos falar sobre várias coisas. Primeira coisa que eu vou falar na final, cara, é o seguinte. Vamos destacar bastante, falar uma coisa, um destaque negativo sobre o árbitro. Cara, que arbitragem terrível da final de Libertadores do Vilmar Roldan. Para mim, ele conseguiu superar o Hector Baldassi em quesito ruindade. Ruindade, cara, ruim. Não, ele errou mais do que o Hector Baldassi, na minha opinião. O Hector Baldassi pode ser mais vilão, tirou nosso título, mas em ruindade, em árbitro, em mais erros. Se você for olhar um comentário de arbitragem, você vai ver qualquer coisa que vai mostrar que o Vilmar Roldan, ele foi muito, mas muito pior que o Baldassi, em minha opinião, pelo menos, na opinião dos torcedores. Talvez não, porque o Baldassi tirou o nosso título, mas o Vilmar Roldan, vou destacar alguns erros aqui. Teve um pênalti, possível pênalti no Arias. Não teve rodízio de falta. O jogador do Boca estava fazendo muita falta e não deu. O Valentim, zagueiro, que já estava fazendo hora extra em campo, estava fazendo várias faltas. Deu uma cabeçada dentro da grande área no Ganso, na área do ataque do Boca, né, na área do Fluminense. Ele deu uma cabeçada no Ganso e ele não foi expulso. Agora, e depois, hoje em dia no futebol, é proibido comemorar gol, né? O John Kennedy, ele fez o gol, foi pra torcida, mas nem tirou a camisa, não aconteceu nada. Foi expulso, mas em compensação ele expulsou o jogador do Boca também, o Fabra, que agrediu o Nino. Mas no tempo normal ele não tinha, se eu não me engano, ele não expulsou, ele teve que revisar. E cara, é um árbitro muito fraco, em minha opinião. Eu não sei se ele é fraco em outros jogos. É um árbitro que, cara, como o Fluminense tinha que fazer alguma coisa para evitar que esse árbitro apite outros jogos das Libertadores. Ontem, né? Sábado, dia 4 de novembro, a gente venceu. Só que amanhã, depois, qualquer dia que tiver outro jogo com o Vilmar Roldan apitando, a gente não pode vencer. Sábado a gente superou o árbitro. Só que no próximo jogo talvez a gente não vença a arbitragem a favor do Boca ou de qualquer outro time, porque ele errou muito, só faltou botar a camisa do Boca. Em relação ao pênalti ao Guga, eu não achei que foi pênalti, mas ele podia ter dado pênalti também. Então, pra mim, a quantidade de erros do Fluminense é maior do que do Boca. Pra mim, ele tava sendo maldoso, não um cara ruim como árbitro perdido. Ele tava sendo maldoso mesmo. Mas deu pra ver que aquele pênalti que o Guga fez não foi pênalti. Por isso que ele não deu. Porque se fosse pênalti, é lógico que ele ia dar, porque ele estava muito a favor do Boca. Para mim, um dos piores hábitos, o Mário, o Gione, o Freitas tinham que tentar conversar com o Conmebol para ele não apitar mais jogos do Fluminense, pelo menos por um determinado período. Agora, galera, vamos falar um pouco da campanha, vamos falar desse time Fluminense. O Fluminense, o Diniz principalmente, chegou e fez o Fluminense como protagonista. Essa gestão do Mário, ela é incrível. Eu me rendi ao Mário, me rendi ao Diniz. Você pega esse elenco do Fluminense. O Fábio estava sendo rodado por times pequenos.
41, 42 anos, eu acho. Saiu do Cruzeiro. Não, ele saiu 40, ele estava aqui 43. Ele saiu do Cruzeiro, foi mandado embora do Cruzeiro, chutaram do Cruzeiro. O Fluminense foi um dos únicos, não sei se foi o único, mas um dos únicos clubes grandes que fizeram esforço para pegar o Fábio. O Fábio veio pro Fluminense e pode se tornar um dos melhores goleiros da última geração de goleiros do Fluminense. O Fábio é um excelente goleiro e para mim ele foi muito bem em toda a campanha do Fluminense na Libertadores. Samuel Xavier, ele tá fazendo campanhas ruins em todos os clubes que passou no Ceará, até que ele não foi tão mal, mas em todos os clubes que jogou foi mal. Chegou no Fluminense, muito criticado e muito pouca gente queria renovar com ele. O Mário renovou e deu no que deu, se tornou um bom lateral direito e foi fundamental para o nosso título, fazendo os 2 gols contra o Argentino Júnior, principalmente. Nino também veio por um valor barato, né, se não me engano. Foi 5 milhões que pagaram o Nino. Veio do Criciúma, não sei se pagou não. O Tom posso estar fazendo uma confusão. Pode não ter pago, ter pego para contrato. Eu tenho certeza que foi grátis o Felipe Melo. Felipe Melo, o Palmeiras não quis renovar com ele, para mim foi uma boa contratação também. Marcelo de graça, André base, Martinelli base, Alexander base, John Kennedy base, Ganso veio de graça, tendo desacreditado, muita gente chamando de aposentado, ele veio. Arias por 3 milhões, 50% do Arias, Cano de graça, e o Keno pagou um dinheiro nele. O jogador mais caro desse elenco que o Fluminense mais precisou pagar, se não me engano, é o Guga. O Fluminense pagou 11 milhões no Guga, que também fez uma campanha ok, razoável, mas ele foi reserva. Jogou até bem na final. E galera, eu vou deixar claro que muita gente mesmo, vários canais do Fluminense falaram sobre isso. Mas em um vídeo comemorando a taça, eu tenho que ressaltar esse trabalho. O Diniz, ele ficou muito tempo sendo criticado. A torcida do São Paulo não gosta muito dele. Ele saiu de São Paulo, não fez o trabalho ruim de São Paulo na minha visão. O São Paulo tinha um elenco fraco, ele conseguiu melhorar esse elenco. Foi para vários times, foi pro Vasco, foi pro Santos, não deu certo em nenhum lugar. Chegou a hora de vir pro Fluminense, fez uma primeira temporada muito boa, mesmo sem vencer títulos relevantes, porque quem venceu o Carioca foi o Abel na primeira temporada. A gente não estava jogando Libertadores, a gente aplicou uma goleada histórica de 10-1, a gente ficou em terceiro no Brasileiro, chegamos na semi da Copa do Brasil, ou seja, chegamos longe em tudo que disputamos, menos na Libertadores, que a gente caiu com o Abel, e na Sul-Americana, que o Fluminense não classificou também. Agora, em 2023, com alguns reforços, o Fluminense chegou mais pronto, com um elenco mais incorporado, tem uma incorporada no elenco, reforços, e o time principal, o amadurecimento e a chegada de um ídolo. O Marcelo, ele chegou com uma idolatria absurda, e isso é merecido. Você contrata um cara do nível do Marcelo, o cara chegou e papou um monte de título, ganhou o Carioca, fazendo um gol na final, um golaço, e ganhou a Libertadores. Ou seja, o cara tem sede, fome de título, o cara, ele vence, é um cara muito vitorioso. E você vê o elenco do Fluminense com muita gente vitoriosa. É um timaço esse time do Fluminense. Então, galera, o destino quis que a gente vencesse essa Libertadores, o nosso título inédito, porque o time nosso é muito bom. O nosso time, ele é muito melhor que o do Boca, galera, muito. Então, pra mim, a gente foi coroado merecidamente total, mano, porque a gente tinha um timaço desde o início, metemos goleados no River, jogamos muita bola, e o Fluminense no mata-mata, Diniz na seleção, polêmicas, muita gente criando crise no elenco. O time, uma coisa que eu vou destacar muito aqui, a virada de chave do Fluminense nessa Libertadores e em toda a campanha brasileira.
Muita gente falou do Diniz na seleção. Pra mim, o Diniz tinha que ter saído, porque não dá pra ele fazer um trabalho dividido. E não é que deu, galera. E todo mundo desacreditando, falando: Diniz, seleção não dá trabalho dividido. Ele pode não estar dando certo a seleção, mas no Fluminense ele deu muito certo, galera. Muito certo. Então, o Fluminense, ele tá com aproveitamento de time rebaixado, um aproveitamento muito baixo. Venceu 3 jogos em 12, mais ou menos. Estava numa fase muito ruim. Jogo da Libertadores, Argentino Júnior. O time do Fluminense estava com 1 a menos por causa da expulsão do Marcelo. Que a Conmebol até deu 3 punições do Marcelo. E infelizmente eu acho que não merecia. Eu acho que ele merecia ser expulso, porque ele literalmente quebrou a perna do cara mesmo sem querer. Foi uma falta muito feia, mas foi um acidente de percurso, galera. O Marcelo não teve culpa nenhuma naquilo. Aí você tem 3 jogos de suspensão pro cara, pra mim não. Mas ele teve 3 jogos de suspensão. Aí, galera, o Fluminense, o Diogo Barbosa entrou no lugar do Marcelo, lateral esquerdo. Sofreu uma falta que originou a expulsão do goleiro do Argentino Júnior, né? E o Samuel Xavier fez um golaço que, mesmo sendo goleiro, né? Sem goleiro, o argentino estava sem o goleiro, gastou todas as substituições e botaram um jogador de linha no gol. Aí, galera, no outro jogo, 0 a 0, muito difícil, o Samuel Xavier fez um gol. Galera, o Fluminense não encantou muito nesse mata-mata. O Fluminense ele mostrou ter um time experiente, um time maduro. Teve várias ocasiões que eles estavam para trás, para baixo. Jogo contra o Inter, por exemplo, a gente estava perdendo o jogo todo. Só que o time foi muito maduro. O Cano é um jogador que talvez seja um dos maiores, se não for o maior ídolo da nossa era recente. E um dos maiores da história do Fluminense. Um dos maiores da história. Eu comparo, galera, o Cano pra mim ele tá no mesmo nível do Fred nessa idolatria. Muito porque ele foi o mais decisivo. O Cano, o Fred, ele deve ter ficado uns 10 anos no Fluminense. Ele fez 199 gols, que é uma média absurda. Só que o Cano ficou menos de 2 anos e já fez quase 100, galera. O Cano tá destruindo. Foi decisivo, fez gol na final. John Kennedy, 12º jogador perfeito. Agora vai ser muito difícil botar o Kennedy no banco. Vai ter que dar um jeito. Mas vamos ver o que vai dar. Keno joga muito, galera. Eu não tô vendo, eu tô vendo que a torcida não dá muito valor pro Keno, galera. O Keno deu 2 assistências na final da Libertadores. Se eu não me engano, ele é o líder, ou se não é o líder, tá? Deu muitas assistências na temporada do Fluminense. Arias é o cara que fez o Fluminense funcionar. Pra mim, foi o melhor jogador da final, o Arias. Então, galera, o time é muito forte. Agora, falando um pouco do Boca, galera, eu, sinceramente, cara, se o Cavani fosse do Fluminense, galera, eu ia ficar muito nervoso. Porque, pra mim, galera, foi uma irresponsabilidade do Cavani. O Cavani ele deu um monte de coletiva, falando que é o jogo mais importante da carreira dele. Um jogo absurdamente importante. E ele, me parece que não levou a sério esse jogo. Primeiro, você olha aquele lance que o Cavani entrar cara a cara com o Fábio, e ele me toca pra trás. O Cavani não desaprendeu a jogar bola, galera. O Cavani, ele é um jogador muito experiente, jogador que a responsabilidade vai pro lado dele, ele chama a responsabilidade. Mas aí ele me faz uma final dessa, galera. Uma final fraca, o torcedor do Boca, ele já não tá numa boa fase no Boca. Mas aí o torcedor do Boca tem expectativa nele. Numa final, a expectativa dele é muito grande. E ele fez tudo o que não podia fazer. E outra, pra mim, o Cavani fez alguma sorte pra amarelo. Pra mim, o Cavani era rua nesse jogo. Era pra ter ido expulso também. O Boca, ele podia ter 3 expulsos. O Cavani é mais pelo rodízio. Ele fez umas 2, 3 sortes que eram no mínimo duvidosas pra cartão. Mas o juiz não deu. Se não me engano, ele não levou nem amarelo. Pra vocês verem o nível do Edmar Rodão. Mas, galera, é isso pra mim. O time do Fluminense é muito vitorioso. Esse é o melhor time do Fluminense pela conquista dele. É um timaço. Vai ficar marcado na história.
Outra que eu não falei muito foi o Martinelli, que jogou demais. O Martinelli, ele teve responsabilidade, jogou, ele conseguiu dar muito bons passos, fazer boas triangulações, marcou, se entregou, galera. Eu não vejo nenhum jogador desse elenco que não mereça Libertadores. Esse time estava muito unido, até momentos difíceis. Em momentos difíceis, o time se mostrou um time forte, um time que tem uma mentalidade muito boa e mesmo assim conseguiu vencer a Libertadores com várias situações difíceis. Eu queria que a final fosse um massacre, que a gente desse 4 gols, mas não aconteceu. A gente sofreu, mas vencemos. E esse time é muito forte. Vou falar, é o time titular, todos, e os reservas estão de parabéns pelo título. Agora, galera, é só comemorar, porque ano que vem vai sair muita gente desse time. Vamos aproveitar o máximo possível. Já estão falando que vai sair André, Nino, deve vir proposta para John Kennedy. Galera, a gente vai ter dinheiro, mas não vai dar para segurar esses caras não, que vai vir muita proposta para eles. Agora o Fluminense, esse Libertadores foi uma virada de chave para o Fluminense mudar o patamar dele para os próximos anos, com uma gestão muito boa do Mário. Que gestão! E agora falando de idolatria, galera, esse time para mim está entre os melhores. Eu tenho um time escalado, você vai pôr muito jogador desse time nas seleções do Fluminense, em tudo, porque esse time é sensacional. Esse time foi histórico. Para mim, Cano, Arias, Nino, André, Keno, todo esse time, Fábio, Felipe Melo, todos os jogadores, para mim, vão ter uma marca histórica. Para mim não, para todos vai ter uma marca histórica nesse elenco. Vão ter um pouco de idolatria, sim. E para mim é um melhor time que eu já vi no Fluminense. E deve ser o melhor da história, porque até nas nossas melhores fases a gente não conseguiu vencer uma Libertadores. E agora a gente venceu com muitos méritos. E não com dinheiro, não vendemos nosso clube. A gente gastou muito pouco. Não viramos SAF, a gente não tá mais com uma Unimed, patrocinador. Então, a gente tem uma aspiração muito grande para até chegar aí, gastando um pouco, uma gestão absurda do Mário. Então, eu tô grato pelo Mário ter manteve o Diniz, teve uma proposta, ele recusou todas as propostas. O John Kennedy, quando ele voltou no Ferroviário, ele não ia jogar o Carioca, ele ia ser vendido para um time dos Estados Unidos. Não foi. Ficou no Fluminense e fez o gol do nosso título, um golaço, um gol absurdo do John Kennedy. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo bem longo, só para comemorar o título do Fluminense mesmo. Então é isso, tamo junto, é nóis, galera, tamo junto, valeu, obrigadão por assistir o vídeo, valeu.